Pai do Senhor, meu irmão, nós, pela imensa misericórdia do Senhor, estamos aqui para darmos continuação ao nosso estudo intitulado A Encarnação de Jesus. Graças a Deus. É a quarta parte desse estudo, intitulado A Encarnação de Jesus. Vamos ler São João, capítulo 1, versículo 14. Vamos tomar por base para nós, em cima deste versículo, nós entregar esta mensagem, esse ensino maravilhoso, poderoso aos irmãos. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Graças a Deus. Vamos sempre se manter lembrado do versículo básico, o textual do nosso estudo, que é este versículo que acabei de ler. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Glória a Jesus. Olha, meu irmão, meus vídeos, ou seja, o meu canal, é um canal evangélico, graças a Deus, que ele possui dois objetivos principais: defender as doutrinas bíblicas e preparar as ovelhinhas do Senhor, aquelas que assistem o meu canal, meus vídeos, para o arrebatamento da igreja. Então, vamos, em nome de Jesus, dar início ao nosso simples e humilde estudos bíblicos intitulado A Encarnação de Jesus. É como eu tenho falado e venho falando nesse estudo, que existem duas linhas teológicas. Uma é que crê que Jesus, quando estava humanizado aqui na terra, era dois lados, homem e Deus. E a outra linha é que Jesus só era homem. Eu estou aqui para apresentar a Bíblia. Então ela é quem diz das duas linhas teológicas qual é a correta. E vamos ler. Existe aqueles que dizem que Jesus era homem e Deus. A gente pode até fazer uma pergunta. Segundo a Bíblia, como nós já lemos, estudamos, e como a Bíblia nos mostra, Deus é um ser invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos ler. Aqui se trata de estudos bíblicos. Lendo os versículos, lendo e relendo, e recapitulando algumas coisas que nós falarmos. Porque se trata de uma aula bíblica.
uma aula. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que Deus é um ser invisível. Vamos ler, Colossenses 1 e 15. O qual é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo dizendo aqui que Jesus, ele, quando estava na terra, era a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Deus é um ser invisível, segundo a Bíblia. Aí em 1 Timóteo, capítulo 1, e versículo 17, primeira carta aos Timóteo 1, 17, diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. A Bíblia é bem categórica em nos mostrar e dizer que Deus é um ser invisível. Agora, para as pessoas que creem, do lado teológico, que creem que Jesus, quando estava humanizado, era homem e Deus, eu pergunto, ele quando, ou seja, a Bíblia diz que Deus é um ser invisível. A Bíblia está dizendo, foi lido agora 2 versículos, que Deus é um ser invisível. Então, se Jesus, quando estava na terra, também era Deus, mas Deus visível, Deus visível, Deus é um ser invisível, mas Jesus estava na terra, visto pelos homens, sendo apalpado pelos homens. Deus visível, quando a Bíblia diz que Deus é um ser invisível, mas Jesus estava visivelmente na terra. Fica aí, para você que crê que Jesus, quando estava na terra, era homem e Deus, para você resolver essa questão. Eu não resolvo. A Bíblia diz que Deus é invisível e Jesus estava na terra visivelmente. Que Deus é esse? Aleluia. Em João, 1 João capítulo 1, versículo 7. Analise bem. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver como é que está escrito. Primeira carta de João. Versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está claro que Jesus, quando estava na terra, tinha sangue. Somos salvos pelo seu sangue derramado através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. 50 vezes o Novo Testamento faz menção do sangue de Jesus. No Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, Jesus não era conhecido. Então, 50 vezes no Novo Testamento faz menção do sangue de Jesus. 50 vezes. Agora pergunta a você. Deus tem sangue? Fica para você resolver essa questão. Eu não estou torcendo por um lado nem por outro. Eu estou mostrando a Bíblia.
50 vezes no Novo Testamento ela mostra, diz Jesus, fala sobre o sangue de Jesus. 50 citações no Novo Testamento. A Bíblia fala do sangue de Jesus. Aleluia. Agora, se ele era Deus quando estava na terra, Deus tem sangue? Certo? Deus tem sangue? Você quem sabe? E Jesus tinha sangue. Temos que ver a Bíblia como ela é. Aleluia. Vamos mais além. Deus é onipresente. Em todos os lugares Ele está. Onipresente. Salmo 139, 7 a 12. Salmo 139, versículo 7 ao 12. Fala claramente que Deus está presente em todos os lugares. No céu, na terra, debaixo das águas, no inferno, nos planetas, em todo o setor, em todo o universo, no céu, em todo... Deus está presente. Ele é onipresente. Aleluia. Agora eu pergunto a você. Em qual parte do Novo Testamento você encontra a Bíblia mostrando e dizendo que Jesus, em um mesmo instante, estava em vários lugares? Se ele também era Deus, ele estava presente no mesmo instante em todos os lugares. Na Judéia, na Galiléia, Cafarnaum, cidade. Em toda a Palestina, toda a Palestina, todas as cidades, em todas as províncias, ele estava presente. Se fosse Deus, ele estaria presente em todos esses lugares, no mesmo instante. Onde você encontra na Bíblia, ela mostrando isso, dizendo que no mesmo instante, na mesma hora, Jesus estava presente em todos os lugares na Palestina. Deus é onipresente. Então, se ele também era Deus, então ele estaria presente em todos os lugares no mesmo instante. Mas quando ele estava na Judéia, só era Judéia. Aleluia. Ele não estava no mesmo instante em todos os lugares. Não existe esse ensinamento na Bíblia. Glória a Jesus. Não estou torcendo por um lado nem por outro. Eu estou mostrando a Bíblia como ela mostra. Ela diz. Aleluia. Alguns irmãos que crê nesse lado teológico, que Jesus, como na terra também era Deus, diz que Jesus era Deus, pois conhecia os corações dos homens. Aí apresenta aquela passagem de Natanael, João capítulo 1, versículo 47 a 48. Vamos ler. João 1, 47 a 48. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Conheceu o coração, o comportamento de Natanael. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu?
Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu assentado, estando tu debaixo da figueira. Aí alguém diz que por conta disso, Jesus era Deus também. Mas por conta disso aí não dá razão, não é por conta disso que podemos crer e defender que Jesus, como homem, também era Deus. Porque ele viu Natanael, antes de se aproximar de Filipe chamá-lo, conheceu o coração de Natanael. Não há razão para, por conta disso, crermos que realmente Jesus, como homem, também era Deus. Veja o que é que a Bíblia fala. Aleluia. Eliseu, o rei da Síria, tentou emboscada várias vezes para pegar Israel, para atacar Israel. Eliseu em casa avisava ao rei de Israel: não passe em tal lugar porque o rei da Síria está lá te esperando. Até o rei disse: quem está avisando dos meus que estão avisando ao rei de Israel? Do rei da Síria disse: não, meu senhor, é porque o profeta Eliseu, ele avisa ao rei de Israel. É o profeta que avisa. Mas o profeta era Deus, mas conhecia e sabia a manha e a tragédia e o mal que o rei da Síria queria fazer a Israel. Profeta Eliseu. Aleluia. João Batista, Eliseu, em 2 Reis 6, 8 a 12. Você vai encontrar em 2 Reis 6, 8 ao 12. João Batista em Mateus 3, 9. João Batista em Mateus 3, 9. Os fariseus, quando chegaram, ele disse aos fariseus: veja, Mateus 3, 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista conhecendo o pensamento e o coração dos fariseus. Agora pergunta para você: João Batista era Deus? O profeta Eliseu era Deus? O profeta Eliseu conhecia os pensamentos do rei da Síria. João Batista conheceu o pensamento do coração dos fariseus. Não para por aí. Vamos para Atos 5, 1 a 11. Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Leio o versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendendo não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Depois, 3 horas depois, chega Safira, a esposa de Ananias. Passou pelo mesmo processo, morreu também. Agora pergunta a você, meu irmão, que crê que Jesus, quando homem, também era Deus. Pedro era Deus?
Não estou defendendo um lado nem outro. Eu estou mostrando a Bíblia como ela funciona. Pedro era Deus? Então, não há razão, por conta de Jesus conhecer o coração de Natanael e ver sentado antes de Filipe chamá-lo, de nós crer que realmente ele também era Deus. Não há razão para isso. Se admitir, por conta disso aí, desse milagre, que Jesus também era Deus, temos que admitir que esses 3 homens também de Deus eram Deus. Temos que admitir. Aleluia. Mas Jesus falou em Mateus 12, 28. 12, 28. Lucas 4, 18 a 21. João 14, 10. E Atos 10, 38. Que todo o seu trabalho na terra, do seu ministério, foi pelo Espírito de Deus. O próprio Jesus foi quem disse. Vou citar outra vez. Mateus 12, 28. Lucas 4, 18 a 21. João 14, 10. E Atos 10, 38. Aleluia. Em João 17, 18, Jesus disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la. Vamos ler? João 10, 17 a 18. Vamos ver se eu estou certo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele queria dar a vida dele pelo mundo, mas depois ele tornava a tomá-la. Aí, alguns irmãos dizem que Jesus era Deus. Olha aí, olha ele com poder para dar sua vida e tomá-la novamente. Então ele tinha esse poder. Tá bom, tudo certo, correto, graças a Deus. Mas se lembre que no versículo 18 do mesmo capítulo, veja como foi que ele disse: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Veja, esse mandamento recebi de meu Pai. Que foi o Pai que entrou em ação, foi o Pai que deu esse poder a ele para isso. Foi o Pai que deu esse poder a ele para retomar a sua vida. Dar, mas depois tomá-la. Quem deu esse poder ao próprio Jesus foi o próprio Pai. Deus foi quem deu. Não foi mérito próprio dele, não. Aleluia. É a palavra do Senhor que está falando. Glória a Jesus. Em Mateus 26, 42, veja lá. Veja que coisa bonita, viu? Mateus 26, 42. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, meu Pai, se este cálice não poder passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Aleluia. No Getsemane, no dia que ele foi preso, na noite que ele foi preso, ele estava orando ao Pai com a cabeça curvada, praticamente com sua face em terra, orando ao Pai. Mateus 26, 42.
Marcos 14, 35 e 39. Mostra também Jesus orando ao Pai. Lucas 6, 12. E muitas citações. Muitas das vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, você encontra Jesus orando ao Pai. Agora pergunta a você. Ele não era Deus? Se ele era Deus, por que orar? Ele já tinha suas condições. Ele, como Deus, tinha seus méritos próprios, da sua própria divindade. Ele tinha todo o direito, todo o poder, toda a sua força divina para ele mesmo resolver seus problemas sem precisar orar ao Pai. Mas ele orava ao Pai. Um Deus orando a outro Deus. Pense bem no que a Bíblia fala sobre isso, viu? Pense bem para poder você crer e ensinar os outros. Devemos ensinar a Bíblia conscientemente do que estamos ensinando, do que estamos falando. Não é porque alguém falou, incutiu na mente da gente, porque alguém ensinou assim, vou me ensinar também. Não, senhor. A palavra de Deus deve ser ensinada por mim, por você, conscientemente. Não é porque alguém apenas nos falou. Às vezes algum ensinamento que nós ouvimos de alguém é correto, mas às vezes é mentiroso, são enganosos. É por isso que precisamos falar a palavra de Deus conscientemente. Pense bem. Aleluia. Um Deus orando a outro Deus? Quem já se viu isso? Em João 1,14, como nós já lemos, mas vamos ler outra vez, veja que coisa importante. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora em Lucas 1,31, escute bem. Lucas 1,31. Diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. O anjo Gabriel anunciando a Maria. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Um filho. Aleluia. No ventre de Maria foi gerado só uma pessoa, só um menino, só uma criança. Só uma pessoa foi gerada no ventre de Maria, só um, que realmente é o de João 1,14. E o Verbo se fez carne. Uma só pessoa. O Verbo todo se fez carne. E o anjo Gabriel disse a Maria: darás à luz um filho. Cadê o Jesus Deus? Porque se ela também se Jesus também nessa hora nasceu como sendo Deus, então Maria, Deus à luz, também é um Deus. O Jesus Deus foi concebido também no ventre dela. E nasceu o Jesus homem, e nasceu no ventre de Maria um Jesus Deus. Onde você vai encontrar apoio bíblico para isso? Que foi concebido no ventre de Maria um Jesus homem e um Jesus Deus. E Maria deu à luz um Jesus homem e um Jesus Deus. O anjo Gabriel disse: conceberás e darás à luz um filho. Foi concebido no ventre de Maria um só. E deu à luz um. Precisamos entender a Bíblia e crer nela como ela é. Não porque alguém me ensinou.
Não porque alguém me disse, foi o pastor fulano que me ensinou, foi o teólogo fulano que me ensinou, foi o comentarista fulano que me ensinou. Confira biblicamente se o ensinamento desse homem está correto com a palavra do Senhor. Não podemos crer assim, não. Temos que crer conscientemente e se dar conscientemente a palavra do Senhor. Aleluia. Coisa séria. Porque se Jesus também era Deus, então foi concebido no ventre de Maria um Jesus homem e um Jesus Deus. Porque quando ele nasceu, então nasceu uma criança homem e uma criança Deus. Era homem e era Deus. Então era criança homem, criança masculina e também uma criança Deus. E essa criança, a criança Jesus, homem, cresceu. Aí a criança Deus cresceu também. Deus cresce. Qual é a base bíblica, meu filho, que você vai encontrar para provar biblicamente essa doutrina, esse ensino? Essa doutrina, esse ensino, que Jesus como homem era homem e Deus. Aleluia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Veja que coisa importante. Você agora vai ficar bem admirado com o que a palavra de Deus vai lhe falar agora. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. E sem dúvida alguma, 2 Timóteo, não, aqui é a primeira. Toda escritura divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Abaixo do versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada, toda, de Gênesis ao Apocalipse, foi inspirada. Agora eu pergunto a você. Jesus, para falar o que ele falou nos 4 evangelhos, ele foi inspirado? Foi inspirado pelo Espírito Santo? Foi. Foi sim. Que foi o Espírito Santo nele, usando ele. Agora, se ele fosse Deus, precisaria o Espírito Santo inspirá-lo para falar o que ele falou nos 4 evangelhos? Porque tudo que ele falou foi inspirado pelo Espírito Santo, claramente, positivamente. Agora, se ele fosse Jesus Deus também, precisaria o Espírito Santo inspirá-lo para ele falar o que falou no Novo Testamento? Precisaria? Porque diz a Bíblia que toda a Escritura foi inspirada, correto. Tudo quando Jesus falou foi inspirado, e bem inspirado. Mas se ele fosse Deus, precisaria o Espírito Santo inspirá-lo? Olhe. Em Atos 10:38, diz assim, preste bem atenção, viu? Aqui no ensinamento meu não, é a Bíblia, é estudo bíblico. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtudes, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Se ele fosse Deus também, precisaria Deus ungir outro Deus? Precisaria o Deus também ser ungido? Foi Deus que ungiu ele. Não esqueça de João 1,14. O verbo se fez carne. Todo o verbo se fez carne. Nenhuma partezinha ficou como divino, como homem. Ou seja, como divino, como Deus divino. Não. Todo verbo se fez homem. É claro, é a Bíblia que fala. E o anjo Gabriel disse a Maria, conceberás no teu ventre um filho, darás à luz um filho.
Não foi um filho homem e um filho Deus, não. Foi um filho. Em João 5,30, para não finalizar, veja, João 5,30. João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus falou. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Se ele fosse Deus, ele não tinha condição de ele mesmo resolver tudo? Fazer o que ele quisesse? De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Olha, irmão. Olha, meu irmão, olha, minha irmã. A Bíblia é um livro divino. E esse livro não é para eu nem você crer porque ouvimos alguém falar. Ensinar aquilo que nós ouvimos sem consultarmos a palavra. Ensina a Bíblia é coisa profunda. Eu vejo muitos meninão por aí querendo ensinar, tentando ensinar sem saber de nada. Porque conhece 20, 30 versículos, já quer ensinar a Bíblia. Para o homem ensinar o caminho a outrem, precisa conhecer o caminho a fundo. Se ensinar uma profissão a uma pessoa que quer aprender, um profissional ensinar a profissão, alguém tem que conhecer a profissão. Como é que você vai ensinar a Bíblia sem você conhecê-la? Porque alguém falou, porque alguém disse. Temos que ensiná-la conscientemente, convictamente. Temos que ter certeza do que estamos ensinando. Porque muitas heresias entraram no seio da igreja, está como doutrina verdadeira sem ser. Aleluia. Precisamos ter muito cuidado. Amém. Não perca de assistir esses estudos todos os sábados. Mas também tem o domingo, todos os domingos, todas as quartas e sextas, estudos, ou seja, vídeos dando mensagens poderosas, narrado na Bíblia Sagrada. Mensagens fundamentalizadas nas Escrituras Sagradas, aos domingos, às quartas e sextas. Amém.